Pessoal, eu estava dando uma olhada nesse site aqui do Washington Post, e eu achei muito interessante, porque eles fizeram aqui uma simulação numérica mostrando como que é o comportamento aí da propagação de um vírus como o coronavírus, né? E especialmente fizeram 4 curvas aqui, que é muito interessante de entender, e também saber como que a população pode participar de modo a modificar essa curva, né? A gente percebe aqui que teve uma explicação inicial mostrando sobre o que é uma curva exponencial, né? O número de contagiados, por exemplo, de acordo com o que foi mostrado aqui nos Estados Unidos, né? No dia 22 de janeiro estava próximo de zero, tinha apenas uma pessoa infectada, né? E aí até 15 de fevereiro você percebe que teve uma mudança muito pequena, né? Eu vou até clicar aqui para a gente ver, ó, 14 e 15 de fevereiro tinham 15 infectados apenas, né? E aí se a gente comparar dessa data aqui, de 14 de fevereiro até 13 de março, nós percebemos que o número aí já ultrapassa os 2.000 casos, né? Então, esse crescimento nesse segundo mês que aconteceu de modo muito rápido, acelerado, é justamente o que é chamado de crescimento exponencial, né? E eles colocam aqui que essa curva exponencial é o que realmente preocupa os especialistas, né, da área de doenças contagiosas, né? Porque se o número de pessoas infectadas passa a dobrar a cada 3 dias, isso se torna uma situação alarmante. E aí é que eles conseguiram prever aqui que até o mês de março é possível que mais de 100 milhões de pessoas estejam infectadas, né? E aí eles colocam aqui, ó, como que é possível reduzir esse impacto exponencial, né? Eles colocam que a solução é a prática da distância social, né? Evitar lugares públicos, tal. E aí eles vão mostrando aqui como que isso acontece por simulação. É muito interessante, ó. Esse primeiro quadrinho aqui você consegue ver separado por cores, né? Vai aparecer aqui pessoas saudáveis, a esfera azul, né? E a esfera vermelha mostrando pessoas infectadas. Então você consegue simular. Se você fizer isso aí no site, você vai ver que dá uma simulação diferente cada vez que você entra. Mas mostra a velocidade aqui que 5 pessoas, por exemplo, uma população pequena de 5 pessoas, elas contagiam uma outra, né? Bem rápido. E depois, uma terceira indicação aqui, a cor roxa para representar uma pessoa que se recupera da doença, né? Que sara, que realmente é curada do coronavírus, por exemplo. Então eles colocam aqui ó, a pessoa sendo contagiada e depois sendo curada, velocidade muito rápida também, porque a população é muito pequena, só 5 pessoas. Aí só para poder entender o que eles fizeram? Fizeram uma simulação maior agora, numa população de 200 pessoas, e ao mesmo tempo que vai acontecendo o contágio, né, a curva ela vai avançando de acordo com o tempo e vai mostrando ali ó, na primeira linha o número de pessoas que se recuperam, a segunda linha as pessoas saudáveis e a terceira linha as pessoas doentes. E você já percebe aí que a curva de pessoas que são infectadas aí é muito acentuada, né, muito grande. Então vamos ver aqui a velocidade com que se propaga numa situação em que todo mundo se movimenta, em que ninguém realmente se preocupou com o contágio, né? Essa é a velocidade, ó, você consegue ver o número de saudáveis caindo ali, o número de pessoas doentes aumentando, enquanto o número de pessoas recuperadas ainda nem saiu do zero, né? Depois que ele começa a se mover bem devagarinho, quando praticamente a população inteira, essa, no caso de 200 pessoas, está contagiada, né? Depois de algum tempo, você começa a perceber que vai caindo o número de pessoas doentes e vai aumentando o número de pessoas recuperadas da doença. É muito interessante ver, especialmente a diferença que dá, né, em toda essa área vermelha que nós temos de pessoas contagiadas, quando o comportamento da população ela é diferente. Aqui, movimento aleatório, né, as pessoas se movimentando de um lado para o outro, e você viu já o que aconteceu. Né? Foi muito rápida aí a propagação e foi rápida também a recuperação, porém, dependendo da população, se ela for maior, essa velocidade de recuperação ela pode ser menor, pode ser mais difícil. Né? O que eles pensaram? Como que a gente poderia simular criando uma barreira aí entre a população infectada e a população saudável, né? Que foi o que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos não, que foi o que a China fez lá na província de Hubei, pelo menos por algum tempo, né? Então é isso que acontece, ó. Você está percebendo do lado esquerdo aqui, as pessoas que são
contagiadas estão isoladas da população saudável, pelo menos por um tempo, e depois você vai tirando esse isolamento, né, devagar, e vai permitindo realmente que o contato vai voltando ao normal. Então, o que você percebe conforme o passar do tempo e a velocidade com que as pessoas são contagiadas? É muito menor, né? É muito mais devagar e também existe uma taxa de recuperação, pessoas sarando do coronavírus, numa taxa muito maior se comparado ao gráfico anterior. Então, a movimentação ainda acontece, porém houve um isolamento ou uma quarentena inicial, né? O resultado já foi bem melhor, mas você ainda tem uma grande região vermelha, se você for olhar bem para o gráfico. Ele melhorou, ele ficou menos acentuado, mas ainda tem uma população muito grande de pessoas contagiadas através desse método, né? Embora ele seja eficaz. Mas, claro que os especialistas percebem que é impossível você poder isolar uma população, né, da outra, separar uma população doente da população saudável, já que todo mundo precisa trabalhar, precisa estar em contato com suas famílias e tudo mais, né? Então, o que eles perceberam aqui? O que acontece quando a gente mantém uma distância social, né? A gente passa a não sair, não ir para shopping, não ir mais para lugar onde há aglomeração de pessoas. Aí está a terceira simulação aqui. Como é interessante você perceber agora. Você tem aí um quarto das pessoas, 25% das pessoas se movimentando, enquanto 75% das pessoas não se movimentam, né? Procuraram ficar num lugar isolado, num lugar fixo, né? Existe ainda uma taxa de contaminação, mas o principal que você tem que observar aqui, né, é a velocidade, né? A velocidade com que as pessoas doentes vão aumentando, ela é muito menor e o tempo também, né, em que as pessoas vão se recuperando é muito maior se comparado aos gráficos anteriores. Você consegue perceber bastante aí essas esferinhas, né, essas bolinhas se movimentando são as pessoas que se movimentam. Então, nesse gráfico, seria um quarto das pessoas se movimentando e três quartos das pessoas sem movimento nenhum. E você percebe um resultado já muito satisfatório, né? Apenas com essa porcentagem aí de pessoas simplesmente diminuindo o contato público ou diminuindo o movimento, né? Por último, foi feito um gráfico mais intenso, onde foi simulado uma em cada 8 pessoas apenas se movimentando, né? Então, para cada 8 pessoas, uma se movimenta e 7 não se movimenta. E aí você consegue ver agora a taxa de propagação do vírus, como ela é pequena, como ela é minúscula, e se comparado aí aos três gráficos anteriores, né? A população azul que está sendo mostrada aí, que é saudável, tem uma queda muito pequena, você percebe lá, 191, vai caindo devagarinho, tá vendo? Enquanto a população doente vai aumentando também devagar. Mas principalmente, você percebe que conforme a população doente aumenta, ela está em 7 agora, 6, 8, ela nem estabiliza. Por quê? Porque o tempo é muito importante nessa situação. Enquanto você tem tempo, você tem uma propagação da doença lenta, você tem o tempo para recuperação, mas tem maior vantagem no tempo de recuperação, né? A possibilidade de tratar essas pessoas doentes com mais facilidade e aí você consegue manter um número da população saudável muito maior. Muito legal mesmo. E fica aí para vocês a dica, entre nesse site, dê uma olhadinha, faça a simulação você mesmo e perceba aí a grande diferença que tem nesses 4 gráficos que você está vendo agora, né? Onde a região do gráfico, a região vermelha, ela representa o número de pessoas infectadas por um vírus, que aqui ele é fictício, foi um vírus inventado, né, apenas para poder fazer a simulação via computador, mas que representa muito bem a propagação de um vírus como o coronavírus ou qualquer outro vírus que venha causar uma pandemia, como é o caso agora.